Então, beleza, vamos começar aí nossa aula de domingo, dia 23/8, mais uma aula aí de meditação, para a gente estar podendo bater esse papo gostoso, podendo estar preparando a nossa semana de uma maneira que a gente começa nesse formato de meditação, nesse formato onde a gente está indo ao oposto de muitas pessoas aí na nossa vizinhança, né? Muita gente agora conectado nos telejornais, absorvendo certos conteúdos aí que, na verdade, vai fazer você ficar pensando, mas não vai contribuir com nada na sua evolução individual, né? Na sua evolução como ser humano. E a gente está indo no oposto, né? A gente está escolhendo um caminho onde a gente senta, respira, desacelera e cultiva, né, esse silêncio dentro de nós. Esse silêncio que muitas vezes ele causa medo, ele causa desconforto, ele causa pensamentos que às vezes a gente para assim para pensar e fala, meu, da onde que veio isso? Por que que eu estou pensando nessa coisa, né? Por que que tá vindo um determinado pensamento? Às vezes a gente está se sentindo bem, de repente vem algo e a gente não sabe da onde está vindo. Então, sempre eu começo contando, né, a respeito de alguma coisa que me ocorreu durante a semana, para a gente poder estar debatendo, poder estar discutindo sobre o assunto. E nessa semana me ocorreu uma história muito legal com uma das alunas aqui da, da escola. Ela estava num trabalho onde trabalhava de pé na área de confecção e problemas nos pés, problemas nas pernas, enfim, um estresse altíssimo e começou a fazer yoga com muita dificuldade, começou a fazer meditação com muita dificuldade. Era muito difícil para a pessoa ficar quieta, era muito difícil para a pessoa parar, mas ela foi guerreira, ela foi forte, ela foi indo, o corpo dela foi ganhando flexibilidade, ela foi aprendendo a respirar. O universo foi se encarregando de dar outras formas para a vida dela. Logo, ela saiu do trabalho, os pés melhoraram e eu posso observar uma evolução muito grande, né, da pessoa estar em contato com a meditação e com o yoga todos os dias. É por isso que, quando eu converso com vocês aqui, sempre insisto, né, nessa dedicação com a meditação, sempre insisto nessa forma da gente adotar a meditação, adotar o yoga, seja lá qual for a nossa prática, que ela seja diária, que ela seja constante. Somente isso vai poder fazer a gente se transformar. Somente isso vai poder começar a ter resultados positivos. Às vezes a gente fica acanhado, a gente acaba arrumando alguma desculpa para não fazer. Estou muito cansado, ou estou muito triste, ou hoje não, estou me sentindo mal. Mas a verdade mesmo é que a gente pode se regenerar, pode se restabelecer, pode se curar através da meditação. Então, não há um real problema a não se fazer. Muito pelo contrário, a verdade de se fazer uma meditação é estar de peito aberto com a vida e topando qualquer adversidade que ocorrer no nosso caminho, seja ela qual for, né? Se estou feliz, estou meditando. Se estou triste, também estou meditando. Se estou doente, estou meditando. Se estou saudável, também estou meditando. Então, eu trago sempre isso, né? Em paralelo com essa minha amiga, né? Observando toda essa evolução dela se dedicando, dela evoluindo, dela batendo a cabeça, estando junto aqui comigo, me perguntando, tirando suas dúvidas, né? E sendo uma boa aluna, né? Que isso é totalmente mérito dela, não tem nada a ver comigo, eu só sou uma pessoa que, para poder instruir, mas a real transformação ocorre com a pessoa. E ela está passando um determinado questão da vida dela agora muito difícil, onde a mãe faleceu e agora o irmão quer vender a casa que era de herança. E para ela conseguir fazer isso, né, de uma forma mais tranquila, ela vem utilizando a meditação para poder estar pensando melhor a respeito disso, porque agora ela entra num determinado momento da vida dela, onde vender essa casa, o que eu faço, né? Ou agora tenho dinheiro, compro o quê? E, de certa forma, gera um certo desespero, gera uma ansiedade,
né? Aquela coisa que é de herança, que é da família, né? Se desfazendo, cortando esse laço. E isso é uma situação muito difícil. E eu venho observando nela, né, uma determinada tranquilidade, né? Uma pessoa que eu conheci lá atrás totalmente inquieta, despreparada, hoje uma pessoa mais centrada e mais curiosa a respeito de querer entender sobre a meditação, né? Então, para a gente continuar a nossa conversa de hoje, eu vou sortear uma pessoa aqui aleatoriamente na sala para poder estar tirando alguma dúvida a respeito da meditação. Por exemplo, eu faço a meditação, mas não entendo por que eu faço. Durante a minha meditação acontece isso, é normal ou não? Então, assim, que vocês possam trazer, né, essa dúvida, né, esse ponto de interrogação na cabeça, para poder estar trazendo aqui, para a gente poder estar conversando juntos a respeito disso, para a gente poder estar sanando essas dúvidas na nossa mente. Assim como ocorreu com ela, esse processo de transformação, ele ocorre muito pela prática? Sim, ele ocorre muito pela prática, pela concentração dela de estar ali. Mas também é resolvido muitos processos mentais, muitas coisas são transformadas através da dúvida. Se nós não temos dúvida sobre como a meditação está acontecendo, a gente não consegue progredir com qualidade na nossa prática. Então, hoje eu vou trazer isso. Todo mundo, se quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa a respeito, para a gente estar falando aqui em grupo, porque a dúvida de um pode ser a dúvida do outro também, né? E esclarecer uma dúvida, às vezes você esclarece a dúvida do outro também, tá? Então, como a Eliana já veio, a Érica já veio, o Joselias não falou nada até agora, eu vou falar com o PC. O PC que veio aí de um, de um trabalho aí de um trabalho não, né? De uma, como que eu posso dizer? De um retiro, né? De um retiro de respiração, de meditação. PC, traz uma dúvida aí para que vem na sua mente. Primeira coisa que vier na sua mente a respeito da meditação, para a gente poder estar falando. Eu acho assim que a parada mais louca da meditação, eu que passei por nesse retiro que foi bem intenso, sabe? No você ficar, eu que sou uma pessoa um pouco mais agitado externamente, mas eu falo assim, externamente é como se fosse um ar, mais que esteja agitado por fora, dentro, lá nas profundezas, a gente é sempre calmo, né? Mas quando você entra num processo muito louco assim de meditação, você parar para medir uma pessoa que não está acostumado por rotina, que é meditar todos os dias, né? Parar, então, tipo assim, você tem que meditar 10 horas por dia. A dificuldade de entender que a gente não é os nossos pensamentos. E como não se identificar com aqueles pensamentos ali, entendeu? Tipo, porque dessa vez, assim, eu experimentei um retiro, assim, tipo, uma placa, assim, de tanto faz, né? Maneira que eu faço, assim. Então, na hora da meditação ali, põe uma placa de tanto faz na minha testa, então se vier qualquer sensação, qualquer coisa, eu vou experimentar aquilo ali, que com a consciência de que vai passar. Então, se tá bom, eu desfruto daquilo, daquela alegria, daquela sensação, mas sabendo que vai passar, assim quando tá ruim. É isso, como não se identificar com os pensamentos que vêm. E saber que, tipo assim, você não é esse pensamento no nível intelectual, mas na prática. Uhum. Legal. Essa dúvida é uma dúvida muito boa, é uma dúvida profunda, né, para ser resolvida, né, para ser falada. E eu acredito que assim, quando a gente se identifica, né, com os nossos pensamentos, a gente de nenhuma forma está lidando positivamente ou negativamente. É super normal a gente estar em contato com esses pensamentos. É super é do nosso mecanismo, o nosso cérebro, a nossa mente, ela funciona dessa forma. E entre identificar-se ou não identificar-se durante um processo meditativo, quando você está de olhos fechados e respirando, existe uma coisa que é chamada técnica que a gente possui, né, de tempo em meditação. No começo, é muito difícil a gente conseguir
perceber quando a gente caiu no pensamento. Por exemplo, o pensamento vai vir, ele vai jogar a informação para você, e de repente, quando você menos espera, você já pegou aquele pensamento e você está refletindo sobre ele, seja lá qual for o pensamento. Às vezes você nem está pensando em nada daquilo, né? De repente aparece algo que você tem que fazer amanhã. E quando aparece esse algo de se fazer amanhã, a gente já começa a se programar para o outro dia, né? A gente já começa a pensar o que que a gente vai fazer. Ou seja, o pensamento veio, ele deu o lapso dele ali, você iluminou o pensamento, a hora que você ilumina ele, ele entra para dentro de você e você começa a pensar. Nesse exato momento, quando você está em meditação, o que acontece? Você perde o seu fluxo de respiração, você perde a sua concentração respiratória. Muitas vezes, quando acontece isso, há um afrouxamento de músculo, assim, você dá aquela relaxada a mais, ou perde até um pouco da sua postura, começa a ficar meio inquieto, mexe o pé, mexe o dedo, e é normal acontecer esse tipo de coisa. Mas isso só vai parar, PC, isso um dia só vai interromper na sua vida se um dia você tiver, digamos assim, nós não estamos falando de grau elevado ou não, quem é mais ou quem é menos, mas assim, com muitos anos de prática. Isso vai ocorrer de forma natural durante os próximos anos. Agora, o que a gente ganha de habilidade quando a gente pratica a meditação é observar que a gente caiu no pensamento. E essa é a chave que a gente tem que ter. É esse ponto que a gente precisa ter atenção. Por exemplo, cair no pensamento, opa, caí no pensamento. Observei que eu caí no pensamento. Eu estou fazendo meditação agora, é para eu estar respirando, só respirando. Não é que não vai parar, ou que os pensamentos vão parar. Não, eles vão continuar. Mas espera aí, eu caí no pensamento. Eu já não estou mais como observador dos meus próprios pensamentos. Agora eu me torno o pensamento. Eu sou o pensamento. E a gente tem que ir aprendendo isso aos poucos durante as nossas práticas e observando exatamente esse ponto, que é o ponto aonde eu caio no pensamento, que é extremamente normal cair nesse pensamento durante a meditação, mas aprender a técnica de poder retornar e voltar para casa. Voltar para casa, que eu digo continuar de olhos fechados, continuar em concentração com a respiração, dá uma analisada no corpo, vê se o corpo está ainda alinhado, se alinha novamente, volta para sua postura e volta a respirar. Se acontecer isso mais tardar, que muito provavelmente vai acontecer de novo, eu já vou estar um pouquinho mais esperto e aí eu já não caio naquilo da mesma forma como eu caí. Eu posso até cair, dialogar um pouquinho com esse pensamento, eu tenho que fazer amanhã, eu tenho que acordar, escovar o dente, nossa, mas eu tenho que comprar ovo, porque eu não tenho ovo para fazer com o meu pão. Aí começam uns pensamentos assim, né? Mas aí você pega e para e pensa, não, não, peraí, deixa eu voltar para a respiração. O futuro ainda é amanhã, não aconteceu, deixa eu voltar aqui para o presente. E isso é meditação. Meditação é exatamente isso, é observar que caiu no pensamento, é observar que voltou para o pensamento, é entender que está tudo bem cair no pensamento, é entender que voltar para a respiração também está tudo bem, e com isso, a gente vai fortalecendo a nossa técnica. Com isso, a gente vai aprendendo a ter mais foco. Com isso, a gente vai aprendendo a ter mais disciplina durante a nossa meditação. Então, acredito que seja isso, para poder estar respondendo, né? Essa dúvida. Não sei se faz sentido, se ficou claro, você me diz aí. Não, super faz sentido. É bem isso mesmo. Só complementando aí que tudo isso que você falou na hora da experiência, né, que você está vivenciando, parece que é muito tipo assim, no nível intelectual a gente sabe, não se identificar, é só não dar corda. Porque das vezes você tá ali, cara, e é incrível assim como a nossa cabeça vem e vem um pensamento, aí você começa a analisar e daqui a pouco, 15, 20 minutos assim, você tava ali, né? Uhum. Mas da hora. Quanto mais você vai treinando, você vai repetindo, você vai ficando bom naquilo ali, né? Bem Exato, isso mesmo. é isso Bem mesmo. isso mesmo. Legal, PC, valeu aí pela pergunta. Vamos lá. Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Ou eu vou sortear aqui? Ah lá, Eliana, vamos lá. Abre o microfone aí, Eliana, e faz a sua pergunta pra gente. Pedir aqui para você abrir. Acho que você desligou a câmera. Tem o desenho aí embaixo, aí próximo da conversa aí
do Zoom, né? Na parte de baixo aí do celular tem dois botãozinhos. A câmera é o microfone. Agora clica no microfone. Eu posso solicitar aqui para você aqui. Deixa eu ver se dá para ativar assim. Deu? Não, ainda não deu. Vou clicar. Acho, Aí, agora foi. acho. Boa. É. Então, pessoal, assim, o que eu estou sentindo de algum tempo que eu estou fazendo a meditação, eu vou colocar isso para ver se é realmente o que vai procedendo, né? É, quando a gente faz a meditação, eu acho, é assim, eu penso que a gente tem um contato mais com o nosso inconsciente, certo? Ou eu estou errada? Porque, assim, não na questão dos pensamentos bem, você trabalha com a tua respiração, né, para voltar, né, na meditação, ok. Mas eu acho que lá no fundo, no inconsciente, que não vem às vezes, também deve ser trabalhado. Por exemplo, as nossas emoções. Por quê? Eu penso assim. Porque depois que eu comecei a fazer meditação, parece que eu fiquei mais pé no chão, no sentido assim, de prestar atenção e observar certas situações que antes eu não conseguia perceber, assim, no dia a dia. Não sei se eu estou sendo claro no que eu estou colocando para vocês. Uhum, A meditação me trouxe mais assim clareza no sentido assim do dia a dia mesmo. Às vezes vem uma situação, você parece que fica mais tranquilo, parece que você fica mais calmo, se raciocina melhor para poder resolver aquela situação. Sair daquela agitação e daquela ansiedade que eu tinha de primeiro, por exemplo. Quando acontecia alguma coisa, eu ficava perdida e às vezes não sabia muito bem como resolver aquilo. E com a meditação, parece que ela me trouxe isso. Me trouxe essa calma, essa tranquilidade e essa, vamos dizer assim, essa sabedoria para poder resolver algumas situações do dia a dia. Porque de primeiro eu tinha, mas não tanto dessa forma. Então, assim, eu não sei se eu estou sendo clara, mas eu penso assim, que mesmo que a gente venha, a gente trabalha a respiração, a gente se acalma, a gente foca no que é necessário, mas de alguma forma, lá atrás do nosso inconsciente, deve ser algo trabalhado. Não sei se é a percepção que eu tenho. O que você acha aí disso, Lucas? Eu não sei se eu estou sendo correta. vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi assim mais ou menos a sua dúvida. É o seguinte, a respeito desse processo do inconsciente, ele ocorre na meditação, sim, tá? Eu costumo dizer que 99% dos nossos pensamentos durante uma meditação são absolutamente fúteis para aquele momento. São pensamentos que eles não devem merecer a nossa atenção, né? Eles não merecem a nossa atenção. Não desmerecendo-os, tá? Mas é porque eles não cabem numa boa prática, assim. Eles não vão trazer algo de benefício para você. Ele não vai trazer uma consciência real. Mas tem esse 1%, né, desses 99 que são processos do inconscientes de coisas que nós precisamos racionalizar do nosso passado. Como, por exemplo, se você tem uma desavença com alguém do passado, você tem um desentendimento, você tem algo que não foi entendido, você tem algo que você precisa curar lá no passado, é super saudável você trazer isso para sua meditação, esse processo lá do seu inconsciente. Não que necessariamente você vai estar voltando no passado e vivendo de passado, ou vai estar pensando no dia de amanhã o que você tem que fazer, que seria o futuro, né? Mas você vai estar trazendo para o agora um processo que talvez pode te libertar de algo que não foi pensado, que não foi refletido. Então, nós precisamos diferenciar muito bem essa questão dentro da meditação. O que a gente tem que dar atenção e o que a gente também não tem que dar atenção. Se algo do seu inconsciente estiver brilhando na sua porta, na sua meditação, eu tenho certeza que você vai sentir que isso precisa ser pensado. Porque a primeira relação que a gente tem com isso, sabe o que que é? Não quero pensar nisso, não. Então, quando vem essa situação e você para assim e fala, ah, não quero pensar nisso, é porque ali existe um processo do inconsciente e aquele processo do inconsciente está te trazendo alguma coisa que você precisa trabalhar, que você precisa curar, que você precisa racionalizar, que você precisa voltar no passado e refletir. Então, assim, essa é a pista que a nossa mente deixa quando
durante uma meditação vem um determinado pensamento de algo assim que realmente é algo do passado, algo que precisa de cuidado, que você já sabe daquilo, né? Que esses processos assim do inconsciente, muitos deles, eles são óbvios para a gente, né? A gente percebe com a relação que a gente teve com o pai, com a mãe, com o vizinho, com o esposo, sei lá, com todo mundo que passou na nossa vida, e a gente sabe determinados pontos que a gente precisa revisitar e melhorar. Então, se acontecer na sua meditação algum momento que você está pensando em algo e de repente entra um outro pensamento, né, que na verdade é o nosso ego atuando. Ele fala, não precisa olhar para isso aí não, continua respirando. É bom dar uma atenção, é bom perguntar novamente, pelo menos, se aquilo merece ser refletido, merece ser resolvido. Percebe que quando a gente está em meditação, a gente também tem uma forma lógica de trabalhar. Ela não é só sentimento, ela não é só assim, deixa acontecer, deixa que vai. Não, ela tem esse processo lógico, ela tem esse processo de racionalizar sobre a questão. Então, assim, estar vindo durante a sua meditação qualquer processo do passado que precise de cura, é super agradável, abra as portas durante a sua meditação para poder acolher aquilo. E aí a gente está mais sensível, a gente está com a respiração em ordem, a nossa agitação está em baixa, a gente consegue pensar com mais carinho a respeito daquele fato. E se realmente não for algo que a gente tem que dar atenção, nós, como os praticantes de meditação, ao longo do tempo, a gente vai observando essas coisas, a gente vai sabendo lidar com essas coisas. O que que é pensamentos que, sabe, vai passar, porque faz parte do inconsciente coletivo. O vizinho está pensando, a cidade está pensando, o mundo inteiro está pensando, aquilo entra de uma forma que é invisível, a gente não sabe de onde que vem aquilo. Mas existem processos que não são coletivos, que são individuais. Então, esses são legais da gente estar observando, estar cuidando, estar cultivando. Seria isso, Eliana, a sua pergunta? Abre aí o microfone de novo. Aí. É, é exatamente isso. Mas o que eu sinto também é que, de alguma forma, as nossas emoções também são trabalhadas, né, Lucas? Uhum. Porque a gente, para poder, vamos supor assim, para ter uma palavra, assim, mais para poder entender uma certa cura de uma situação, você tem que realmente sentir aquela emoção. Por exemplo, estou com raiva, eu estou com raiva. Uhum. Não é assim? Sim, É uma energia, sim. Deixa né? sair. De alguma forma, deixa Uhum. sair. Agora, se você fica assim, não, não tô, e aí você fica preso com aquilo, aquilo vai se estrangulando por dentro. Uhum. Então, para poder ter essa cura, essa coisa, você fala, não, tô assim, então, é, você acaba se libertando daquilo, sendo uma cura, vamos dizer assim, né? E a meditação, eu penso que ela ajuda muito nessa parte, porque você raciocina melhor depois dela. No momento, é lógico, tem toda essa parte aí do ego, tudo, mas no dia a dia depois, você vai conseguindo se sentir melhor em algumas situações, tendo uma clareza melhor para tudo, né? E Uhum. tipo, eu vi por esses dias, foi quinta-feira, eu estava vindo na pista embora para casa, a roda do carro travou, deu um problema na ABS da roda. E eu estava sozinha, se fosse em outro momento, eu ia apavorar, né? Porque o carro estava a 90, de repente ele caiu para 40. Eu falei, meu Deus, medo de se alguém bater atrás, né? Alguma coisa. Mas aí eu aprendi a respiração, né? Respirei fundo, fui para o acostamento, fiquei calma, fiquei tranquila, resolvi a situação e tudo bem se fosse outro tempo, se eu não estivesse fazendo meditação e aprendido a questão da respiração, da calma e de tudo. Talvez eu tivesse tido outra atitude. Ô, Eliana, eu acho Aí é a diferença. que o que você tá falando aí, eu também sinto a mesma coisa. É tipo uma aplicação prática na nossa vida cotidiana do resultado Isso, da é isso que eu queria meditação dizer. traz pra gente. Essa é a palavra. Forma que a Você gente colocou que eu é não a estava forma que a vendo. gente reagia antes nas situações e agora com a meditação a Age gente consegue diferente. ter a percepção, ó, eu tô bravo, tá? Mas eu dou uma respirada, eu centro Uhum. e tipo assim, não é o que aconteceu comigo, mas a forma que eu vou reagir, né? Exatamente isso. Essa palavra que faltou para colocar. Perfeito. Eu também É isso aí. compartilho do mesmo da mesma coisa também. Muito bom.
Muito bom. Isso mostra que vocês estão trabalhando a meditação dentro de vocês. Eu gostaria de dar o parabéns para vocês, porque isso é muito, mas muito, muito legal, gente. Isso aí é tipo assim, é um presente, digamos assim, que Deus coloca na nossa vida, sabe? E isso é mérito de vocês, porque é a respiração de vocês, isso está acontecendo dentro do mundo de vocês. E vocês conseguirem observar, né, por exemplo, um movimento que coloca vocês à prova de algo e de repente era para ter um surto, mas não tem porque eu tenho a respiração, isso é magnífico, né? Isso daí é uma coisa assim que não tem preço, né? Não tem como adquirir isso, entendeu? É você que adquire com a sua experiência de vida, é claro, mas com a sua busca interna, né, do seu ser. Seu ser foi buscar aquilo. Seu ser foi atrás daquilo. Para quê? Para não sofrer, né? Para não sofrer, porque senão ele sofre, ele chora, ele bate o pé, ele é mimado, ele não sabe como resolver, e de repente eu estou praticando meditação há pouco tempo e acontece alguma coisa, eu falo, nossa, mas não era para eu estar desesperado? Não, 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 peraí, eu já sei como fazer já, vou lá e resolvo da melhor maneira. Isso é muito lindo, isso é um presente, né, que a gente tem na nossa vida, né? E a meditação nos dá isso de forma gratuita, né? Somente fechando os olhos e respirando. Por isso que, assim, acho que é uma das minhas missões é estar espalhando isso, né, para o máximo de pessoas que eu conseguir, sem técnicas absurdas, sem um monte de exercícios, sem um monte de coisa com nomes indianos, com práticas, sabe? Não, trazer de forma simples essa respiração consciente, calma, lenta, profunda. E com isso a gente já tem uma ferramenta que ela é maravilhosa, ela funciona. Mano, é isso daí mesmo que você falou, sabe? Das suas palavras a mim. A simplicidade. Simples. Tem um negócio assim, é tão simples, tão óbvio, que parece que fala assim, nossa, é só isso. Muita gente fala assim, quando você estiver bravo, conta até 10, respira. E tá sempre todo mundo falando. E uma coisa que veio muito louca lá no curso, falou assim, os caras falaram assim, quando você estiver bravo, estiver acontecendo alguma situação, presta atenção como a sua respiração fica curta. Só de você ter esse gatilho de lembrar, assim, você perceber, você já dá um time, aquele negócio de contar até 10, né? Tipo, no fundo, tudo a gente já sabe, né? Mas praticar. E é tão simples, mano, é tão óbvio, né? Que fala assim, nossa, é só respirar, né? É só respirar. Então vamos lá, turma, vamos fazer a nossa meditação. Eu vou convidar vocês aí, quem está de primeira vez, que é o PC e o Ô, tá Joseli. tudo bem ficar sem camisa assim? Porque, mano, tá mal calor aqui, Fica, mano. fica Tá, como você achar. vixe. Fica como Eu você se tô com a sentir, janela aberta, ventilador ligado aqui, vixe, mano. fica como você se sentir confortável. A gente agora, Beleza. eu convido a turma para poder apagar a luz, né? Para a gente poder estar fazendo a nossa meditação. E aos poucos a gente vai passando as próximas coordenadas aí. Então, quem for apagando a luz aí, vai apagando, vai se ajeitando aí no seu cantinho onde você vai estar realizando a sua prática. Eu vou aguardar aí um minutinho para a gente poder estar organizando esse momento aí da gente poder se sentar de forma confortável. Escolha o local onde vocês vão fazer a meditação de vocês, desde que seja não deitado, sendo sentado, fiquem sentados. Pode ser na poltrona, pode ser no colchão, pode ser na cadeira. Escolham aí o lugar aonde vocês se sintam realmente confortáveis, tá? Isso é o mais importante na nossa meditação, para a gente poder iniciar. Então, vamos lá, turma. Para a gente poder começar, vamos fechar os nossos olhos nesse começo da nossa meditação. Fechando os nossos olhos, a gente busca sempre pelas duas coisas principais para se iniciar uma meditação. O primeiro é o conforto. Nós precisamos nos sentir confortáveis durante a meditação. Então, observa aí como você está sentado, observa vindo lá desde o seu pé, veja como você está apoiado aí seus isquios, seu bumbum, veja se tem uma base confortável para se manter durante os próximos minutos. Observa a coluna de vocês, dá uma espichada aí na coluna de vocês, alinha.
Rotaciona os ombros lá para trás, coloca os ombros no lugar, apoia as mãos aí sobre as suas pernas, sobre um travesseiro, seja lá como for. Deixa essas mãos também confortáveis. O olhar ele se mantém firme e fixo à frente. A gente toma uma inspiração bem profunda e solta o ar, relaxa, ó. Relaxa todos os músculos. Deixa que sua base se monte, deixa que sua base ela se estabeleça através dessa inspiração e dessa soltada de ar. Beleza. Agora você tem que se perguntar: estou confortável dessa forma? Consigo me manter quieto sem mexer um dedo nos próximos minutos? Se a resposta for sim, então a gente passa para a segunda etapa. Então a gente agora tem a base. O que eu quero agora é voltar os meus olhares internos para minha respiração. Aos poucos, eu vou observando a minha respiração. Eu vou vendo como ela está, sem tentar alterar ela nesse momento. Só observo. Começo a perceber como eu estou começando essa minha prática, sem julgamentos com essa respiração também. Não importa se você está respirando curto, rápido, ou se você está com uma respiração longa, profunda, não faz diferença. O que faz diferença é você observar e perceber como você está. Vai respirando, vai observando, que a gente vai começar a exercitar a nossa respiração a partir de agora. Beleza. Para que a gente possa agora ter uma respiração tranquila durante a nossa prática e que seja eficiente, a gente vai começar a tirar essa respiração agora do automático. A gente não quer respirar no automático como a gente faz na maior parte do tempo do nosso dia. Então eu vou começar a dar um comando para minha respiração que eu quero utilizar toda a minha capacidade interna de respiração. Eu tenho um pulmão que ele é enorme e que ele usa muito pouco da qualidade dele durante o meu dia. Então agora eu quero inspirar e eu quero encher esses pulmões. Quero de uma forma com que meu corpo ele trabalhe na sua potencialidade. Então quando eu inspiro, eu tomo esse cuidado de inspirar e ir até lá no topo da minha cabeça. Quando eu solto a respiração, eu também quero me atentar a um ponto, que é o ponto de poder retirar todo esse ar de dentro de mim, até a última fagulha, até a última gotinha de oxigênio. Começa a inspirar de forma consciente, pessoal. Nós não queremos mais que essa respiração seja automática durante a nossa prática. Nós queremos ela na nossa mão. É a gente que vai coordenar ela durante a nossa prática. Então, vai observando, vai inspirando de forma profunda. Quando solta o ar, se atenta a tirar todo esse ar de dentro de vocês e prepara para uma nova respiração. Beleza. Demos o primeiro comando para a nossa respiração, agora nós vamos dar o segundo comando para a nossa respiração. Esse segundo comando, ele vem atrelado ao primeiro. Continuamos respirando de forma profunda, só que agora a gente quer respirar de forma calma, de forma lenta, mantendo a profundidade, mas agora eu não tenho pressa de dar uma respiração e depois já dar outra em sequência. Quero fazer isso de forma calma, quero fazer isso de forma lenta. Então, quando eu começo a inspirar, eu vou inspirando bem devagar, enchendo devagar o pulmão, pouco a pouco, sentindo toda essa progressão da respiração, até eu chegar lá no topo da minha cabeça, sem fazer força. Chegou lá no topo, eu também me atento a soltar essa respiração de forma lenta, de forma calma e observando o final dessa respiração, tirando todo esse ar de dentro de mim. Assim eu me preparo para uma próxima respiração.
tomando consciência dela, fazendo ela de forma profunda, lenta, calma, chegando lá no topo da cabeça, soltando de forma lenta, calma e retirando todo esse ar de dentro de você. Sem pressa, pessoal. Sem pressa para respirar. Tranquilidade, serenidade. Vai observando que a cada respiração que você dá, você vai ganhando qualidade nessa respiração. Você vai ganhando mais profundidade, você vai ganhando mais controle de respiração, se atentando aí cada vez mais calmo, mais lento. E o nosso exercício é esse. A gente se mantém assim nos próximos minutos em silêncio, tendo como dica aquele ponto. Pensou em algo? Retorna para a respiração. Traz a consciência para ela. Esse pensamento vai desaparecer, vai vir outro pensamento. E a gente vai repetindo isso. É um treino, com foco na respiração e com determinação para poder retornar para essa meditação caso a gente escape dela. Desfrutem agora do silêncio interno, continuem respirando de forma lenta, calma, profunda e sintam a meditação.
Sinta a respiração. Sinta a profundeza da respiração. Concentre sua atenção somente nela. Respire de forma lenta, de forma calma e profunda.
de forma silenciosa. Observa a sua mente se aquietando. Observa a tranquilidade em seus batimentos cardíacos, através de uma respiração lenta, calma, profunda. A gente é capaz de modificar, a gente é capaz de regenerar, a gente é capaz de prosperar dentro da meditação, receber todas as bênçãos do silêncio sagrado. Continue focado na respiração, sinta ela do começo ao fim. Sinta seus batimentos cardíacos. Muito bem, pessoal. Ainda de olhos fechados, para que a gente possa retornar dessa meditação de forma tranquila. A princípio, vai acordando seus pés com movimentos lentos, calmos, delicados. Movimenta suas mãos, movimenta sua boca, movimenta sua língua, dá uma engolida. Veja se seu corpo precisa de algum alongamento, de algum espreguiçar. Atenda o que seu corpo está querendo nesse momento.
E aos poucos a gente vai encaminhando para esse final de forma não perdendo foco na respiração. Continue respirando e una as mãos na frente do peito. Esse gesto que sempre a meditação nos permite, um gesto de agradecimento, um gesto de oração, onde a gente agradece por mais essa prática, por estarmos juntos, por estarmos compartilhando todo esse conhecimento da meditação através das nossas dúvidas, através das nossas práticas diárias, que a gente possa continuar disciplinados a estar querendo cada dia mais cultivar isso na nossa vida. Que a meditação torne parte da nossa vida, assim como um banho faz parte da nossa vida, assim como se alimentar todos os dias faz parte da nossa vida. Que a gente tire, seja lá esses 5 minutos, 10 minutos, não importa. O importante é fazer. Fazendo, a gente vai aperfeiçoando e vai ganhando mais tempo durante a nossa prática. Também pedir a bênção e a proteção para que a gente possa estar seguros e amparados, seja lá onde a gente esteja a caminho, tanto na ida quanto na volta, fora da nossa casa, que a gente possa ter uma noite agradável, uma noite de bênçãos, de cura, que nosso corpo seja realinhado, organizado, e que qualquer coisa que esteja fora do nosso controle, que seja cuidado pelas forças divinas durante o nosso sono. E que a gente possa ter uma semana abençoada, feliz, alegre, próspera, contente, cheia de amor, cheia de coisas boas acontecendo. E que caso venha alguma dificuldade, que a gente tenha a sabedoria necessária para estar refletindo, respirando e agindo da melhor forma possível, da maneira mais sábia possível, colocando e vendo que tudo isso é o tempo que pode resolver. A gente toma uma postura de estar aceitando qualquer dificuldade, encarando ela e esperando com que aquilo passe, fazendo a nossa parte, é claro. Seja assim, pessoal. Gratidão a todos pela vida de todos. Que nós nos mantemos aí saudáveis no nosso corpo e na nossa mente durante essa próxima semana. Namastê. Pessoal, eu vou ficar por aqui mais alguns minutinhos. Caso alguém queira conversar, trocar uma ideia, perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? Para aqueles que já estão satisfeitos, podem, se despedir aí e tá tudo bem. A gente se vê num próximo encontro. Valeu. Boa noite, então. Boa noite, irmão. Agradecido, viu? Valeu, PC. Gratidão. Adorei aí, vixe. Olhei aqui agora, vou aproveitar que eu tô nessa frequência. Olhei aqui. Deus abençoe, viu? A gente se vê, irmão. Valeu. Gratidão. Valeu, PC. Gratidão. Pessoal, Muito obrigada, viu? Valeu, Obrigada, Érica. Seja sempre obrigada bem. mesmo. Irmão. É normal sentir sono durante? Porque eu sou É, muito agitada, eu não paro quase. Daí como que é esse tipo de sono que você precisaria me é que eu vai explicar? apagando a mente, não é sono, vai apagando a mente assim. Mas Daí tem que voltar. você chega a dar você chega a fazer uma pescada assim? Dou uma pescada, dou, Dar uma pescada? Olha, dou. eu- não que seja errado dormir durante a prática, tá bom? Mas não o objetivo da prática, porque o objetivo da prática é estar na presença. Mas é super normal para quem está começando assim a fazer a prática ter um pouco de sono durante a prática. Então, assim, não tem nada de errado estar passando por essa fase de estar dando esse sono, de estar tendo durante a prática isso. Mas o importante é que você sinta, né? O pós da sua meditação, os benefícios.
Se ela estiver dando benefícios para você, continue, porque em um determinado momento você vai obter mais controle sobre isso, tá bom? Então é super normal, Perfeito. tranquila. Bom, muitíssimo obrigada mesmo. Ótima semana para todo mundo aí, viu, gente? Valeu, Érica. Tudo de bom, valeu. Obrigada, viu? Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Gratidão, Lucas. Tudo de Valeu, bom, Eliana. viu? Muito, muito bom ter você aqui de novo, Eliana. Obrigada. Valeu. Fico muito feliz também. Valeu. Tudo de bom. Boa semana. Tchau, tchau, turma.